Ele quer fazer uma obra no seu interior. Comece a falar com Ele, ó Espírito Santo. Faça a sua oração. O próprio Espírito habita dentro de você, o Espírito que havia em Cristo, o Espírito de Deus. Feche seus olhos, não fique desapercebido. Apenas fale com Ele, ó Espírito. Fale com Ele, Espírito Santo. Diga para Ele que você quer ouvi-lo. Sentar no seu lugar. Hoje eu quero falar sobre aquilo que Deus tem falado ao meu coração, a qual nós oramos agora, recebemos dele, é o Espírito Santo de Deus. Quero te fazer uma pergunta: dentro de você habita o Espírito Santo? Pergunte isso ao seu vizinho. O Espírito Santo está dentro de você? Amém? A resposta foi positiva. Amém? Eu sei que todos nós já ouvimos falar do Espírito Santo. E é muito bom estar aqui e louvar ao Senhor e senti-lo. Essa semana aconteceu algo comigo que nunca aconteceu antes, sabia? Eu dificilmente lembro daquilo que eu sonho. Não sei se com você é assim também. Porque fato é que eu sonho, mas eu não lembro, porque eu acho que eu durmo pouco, né? Quando a gente dorme mais, aí acho que lembramos do sonho. Mas eu dormi pouco, como toda noite. E eu lembrei do sonho dessa vez. E eu acordei, na verdade, por causa do sonho. E nesse sonho, é um sonho que eu nunca tinha tido. Eu estava diante do juízo do Senhor Jesus, aquele juízo das obras. Eu estava junto com outras pessoas, mas eu não via Jesus. Eu não conseguia ver o Senhor. Mas eu tive um sentimento dentro de mim ao qual eu nunca tive antes. Era uma sensação, uma expectativa muito grande, uma alegria enorme, saber que eu estava diante do Senhor, mas eu não podia vê-lo. Mas eu acordei com aquele gostinho, aquela coisa boa. E quando eu estava aqui louvando, o Senhor me lembrou desse sonho. Eu acordei assim, meio tremendo, e é o mesmo sentimento que eu tive lá, o Espírito Santo me trouxe ele de volta. Por quê? Porque fato é que Jesus está voltando. Amém? Você se alegra por isso? Amém? Repita comigo: Jesus está voltando. E eu quero falar sobre isso que cantamos aqui hoje, sabe? É tão bom quando você sente essa
atmosfera do Espírito. Eu quero falar sobre a pessoa do Espírito, aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Eu sei que você já ouviu falar do Espírito Santo. Perguntei para você, você tem um Espírito Santo? O Espírito Santo nós sabemos que é a terceira pessoa da Trindade. E nós sabemos também que o Espírito Santo estava lá no início, lá no Gênesis, lá em Gênesis capítulo 1, quando quando Moisés escrevendo diz que a terra era sem forma e vazia e Deus disse, haja luz. Né? No princípio criou Deus, na verdade. Então Deus criou, ele tinha essa unção criativa. Né? Deus criou, mas que falava, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então o que nós vemos ali em Gênesis capítulo 1? Que Deus ordenava, falava, haja luz, e o Espírito agia. Deus ordenava que haja separação entre terras e mares, e havia tudo isso. Então, o que você entende? Que o Espírito Santo estava lá no princípio de tudo, ele estava desde a eternidade com o Senhor. Eles são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, para completar a criação, no último dia, no sexto dia, né, da criação, que Deus faz? Ele cria o quê? O homem, certo? Repita comigo, Deus criou o homem. Então, no sexto dia, Deus criou o homem. E como que ele criou o homem? Ele disse lá, nessa unidade, nessa célula de 3 membros, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, certo? Isso quer dizer que nós somos também feitura do Espírito, porque Deus soprou lá nas narinas de Adão, né? A alma vivente. E o Espírito Santo nos criou também, fez parte da nossa criação. E por esse motivo, entendemos que o Espírito Santo é Deus. Repita comigo, o Espírito Santo é Deus. Então, esse Espírito que Jesus deixou para nós, Ele falou conosco que nós teríamos, a partir do momento que recebemos a Jesus como Salvador, recebemos o maior presente. Além da salvação, recebemos o Espírito Santo. Repita comigo, eu recebi o Espírito Santo. Se assim você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você, amém? Olha aí para o seu vizinho, vê se realmente ele tem cara de quem tem o Espírito. Amém? Sabe, Jesus, ele dependeu totalmente do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então, Jesus não nasceu da semente do homem, Jesus nasceu lá, uma semente do Espírito. Ele foi concebido pelo Espírito, ele foi ensinado pelo Espírito, ele foi capacitado lá pelo Espírito Santo, quando ele estava lá no Jordão. Jesus não realizou nenhum milagre sem o Espírito Santo. Por isso que o primeiro milagre dele foi já com 30 anos, porque ele recebeu ali, no seu batismo, ele foi batizado com o Espírito ali nas águas, depois do batismo de João. A pomba lá em forma de Espírito desceu, quer dizer, o Espírito em forma de pomba desceu sobre ele, e ali ele foi capacitado para o seu ministério. A partir daí ele foi guiado pelo Espírito todos os dias da sua vida, e ele só falava aquilo que o Espírito falava com ele. Ou seja, Jesus, ele foi preciso. Todo o tempo Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então, sabendo que ele dependeu do Espírito, em todo o tempo o Espírito Santo o ajudava. Em João 14:10 ele também diz, né? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Olha isso, o Pai que vive em mim. Repita comigo, o Pai que vive em mim. Quem era o Pai que vivia em Jesus Cristo? O Espírito, o Espírito Santo. Ou seja, lembre-se, né? Jesus não foi concebido lá por José, e sim pelo Espírito Santo. E ele tratou o Espírito Santo como o Pai que vivia nele, porque afinal de contas quem concebeu ele foi o Espírito Santo. Então nada mais justo, né? O Espírito Santo é meu próprio Pai, né? Então ele tinha esse relacionamento com o Espírito, né? Nada mais justo do que chamá-lo de Pai. Jesus e o Espírito Santo sempre trabalharam juntos aqui na terra, né? Então ele fala, o Filho não pode fazer nada de si mesmo, mas faz tudo aquilo que é da vontade do Pai. Então Jesus foi capacitado pelo Espírito em todo o tempo. E eu quero ler com você o que Jesus disse sobre o Espírito Santo para nós. Eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 14. Essa palavra Deus tem falado comigo já há algum tempo, e eu queria compartilhar com vocês. João capítulo 14, o verso 15.
Glória a Deus. Todos encontraram? Se você está com uma pessoa aí do seu lado que não está com a Bíblia, ofereça aí para ela, ajuda, certo? Se você está com a sua Bíblia celular também, pode colocar em João, capítulo 14, desculpa, verso 15 e 19. Então eu vou ler aqui na NVI, mas acompanha aí a tradução, o sentido não se perde. Ele diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro, o que está escrito aí? Conselheiro, ou ajudador, certo? Então, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Olha lá, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Esse versículo aqui, esse trecho, né, fala de um tempo que Jesus estava lidando ali com os discípulos e falou para eles: olha, eu vou embora, eu vou morrer, eu preciso morrer. E é muito difícil, devia ser muito difícil, certo? Essa conversa não foi fácil. Imagine, o seu mestre, aquele que andou com você 3 anos e meio, ensinou tudo o que você precisava aprender. Eles tiveram uma relação muito íntima, largaram seus trabalhos, viviam diariamente, dia e noite com Jesus, né? Uma relação bem... eles até praticamente dormiam nos mesmos lugares, né? Porque Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, não é? Então Jesus devia dormir, sabe, na casa de um deles. Vou lá dormir na sua casa hoje, vou dormir aqui no monte mesmo, porque eu já vou orar, já emendo. Então era esse o relacionamento que Jesus tinha com eles. E aí ele falou: olha, eu vou embora. É difícil, não é? Para pensar. Não é difícil? Imagina essa situação. Jesus falando: eu vou embora, mas eu quero enviar para vocês, eu vou enviar para vocês um outro Consolador. Primeiro de tudo, ele diz: se vocês me amam e guardam os meus mandamentos. Jesus, ele aponta aqui para uma atitude em relação aos mandamentos, em relação à autoridade dele, certo? Mesmo João, ele escreve, em Atos 5:32 diz: nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que o obedecem. Então, obedecer ao Senhor, estar vinculado a Ele com o Espírito, você vai ter essa experiência com o Espírito diária a partir do momento que você o obedece, porque afinal de contas Ele é uma pessoa. Então, o Espírito Santo de Deus habita em todo aquele que o obedece. Vamos repetir isso? O Espírito Santo habita naquele que o obedece. E, às vezes, nós queremos tanto ter experiências com o próprio Espírito, mas estamos pouco dispostos a obedecer aquilo que ele fala, não é verdade? Então, a próxima coisa que eu quero chamar a sua atenção é que ele fala o seguinte: eu pedirei ao Pai, né? Aí no verso 16, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o que está escrito aí na sua Bíblia? Outro Consolador, outro ajudador, outro conselheiro. Primeiro, quero me atentar com você essa palavra outro, certo? Aí na tela. Outro, repita comigo: outro. Então, essa palavra pode parecer simplesmente uma mera palavra na Bíblia, né, solta, outro, mas é tão lindo, né, o que isso quer dizer. Eu estava estudando e Deus falou tanto comigo, né, que outro aqui, né, no original, lá você sabe que o texto ele foi escrito em outra língua, né, no grego, né, e traduzido para nós no português, mas existem 2 significados para a palavra outro, né, e eu quero aprender isso junto com você hoje. Outro significa... Primeiro de tudo, a palavra héteros. Héteros significa outro de um tipo diferente. E também halos, que significa outro do mesmo tipo. Então, qual delas será que Jesus está usando aqui? Eu quero exemplificar isso para vocês, né? Outro de um tipo diferente e outro do mesmo tipo. Qual que será que Jesus estava falando? Vamos lá, vamos ao exemplo aqui. Como Chaves, eu só sei fazer essa com maçãs. Então, era essa com maçãs? Então, imagina aqui que eu estou dando para o Mateus aqui uma maçã. Ele quer comer uma fruta, então, toma aí, Mateus, segura essa maçã. A partir daqui, o Mateus, ele come a maçã e ele fala para mim: Danilo, eu quero outra fruta. E aí eu pego uma... O que é isso aqui? Uma laranja, certo? Essa daqui é uma outra fruta? Sim, mas é o mesmo tipo? Não, né? Então... toma aqui outra fruta,
mas de um tipo diferente. Está entendendo? Outra fruta, mas de um tipo... É fruta ou não é? É fruta. Agora, e se eu chegar para Mateus e falar assim, não, toma aqui outra fruta. Que fruta é essa? É do mesmo tipo ou não da primeira? Levanta aí a primeira fruta. É do mesmo tipo que essa? Certo? Mas é outra, não é? São duas aqui, não são? Vocês estão vendo? É a mesma coisa que Jesus falou. Isso é halos, né? Diferente, levanta as duas agora. Diferente é hétero. Agora, outro do mesmo tipo, que nem está aqui, né? Pode devolver agora, a laranja você pode ficar. Já estava um tempo lá na fruteira, tô brincando. Outro do mesmo tipo é halos. Então, olha o que Jesus disse. Olha que lindo isso, eu quero que você preste muita atenção. Eu vou enviar um halos, outro consolador. Outro de um tipo diferente ou outro do mesmo tipo? Do mesmo tipo. Do mesmo tipo. Isso quer dizer o quê? Os caras estavam lá, todos muito entristecidos, porque Jesus ia embora. Mas eles falam, não, eu vou mandar outro, só que do mesmo tipo. O Pai vai mandar um outro, só que do mesmo tipo. Aí, com certeza, eles deviam... Né, a conversa não acabou tão triste assim. Porque, calma aí, vai vir outro? Outro igual? É isso? Exatamente, é outro, só que é do mesmo tipo. Glória a Deus. Então, isso é lindo demais, né? Quando Jesus falou isso para eles, né? Outro, do mesmo tipo, ele continua falando, eu enviarei outro conselheiro, consolador, né? Na sua está conselheiro, né? Você leu aí? Consolador. Então, na minha aqui está conselheiro, ou consolador, que significa ajudador. Repita comigo, ajudador. E também advogado. Nós lemos aqui que quem escreveu, né, esse trecho foi João. E o mesmo João, lá nas suas cartas, ele diz, olha, amados, confiem em Deus. Se vocês pecarem, nós temos um advogado que é justo e bom. É o próprio Jesus Cristo. Ou seja, halos, outro do mesmo tipo, só que diferente, mas do mesmo tipo, né? Ou seja, Jesus e o Espírito Santo, eles têm o mesmo papel. Eles são os nossos ajudadores, advogado. Então, essa palavra, né, que no grego aí, eu estou meio puxando para o grego hoje, paráclitos, né, significa o quê? Que essa palavra significa ajudador e também advogado, aquele que exerce um papel de defender a causa de alguém. Um advogado geralmente faz isso, certo? Também é usada para descrever um conselheiro pessoal, ou um coach. Quem já ouviu essa expressão, coach? Legal. Então, você já ouviu, hoje tem uma profissão que chama coach, certo? Né? Coach. O que é o coach? Né? É um profissional que vai às empresas e existem coach de CEOs ou coach de presidentes de empresas, né? Eles vão lá e ouvem esses profissionais, eles são como mentores, certo? Eles ajudam, minha empresa está passando por isso e tal, não, eu vou te ajudar. É mais ou menos isso, ele é um ajudador, um auxiliador, uma pessoa que até pode ganhar bem menos do que o próprio presidente da empresa, né? Mas ele vai lá dar uma outra visão para o cara, dar algumas direções. Você não está vendo isso aqui. Eu ouvi dizer que tem, você e eu, nós podemos contratar um coach para a nossa carreira também. Você pode chegar lá para ele e falar, olha, é um coach de carreiras, né? Olha, eu estou há tanto tempo aí trabalhando com isso, eu estou querendo mudar de área. O que você acha que eu preciso fazer? Eu tenho 28 anos já, estudo, volto a estudar, muito arriscado. O que você quer fazer? Eu quero fazer... Trabalha com o quê? Trabalha com TI. O que você quer fazer? Eu quero agronomia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas ele vai te ajudar a encontrar o melhor caminho. Então, esse é o papel do Espírito Santo também. É um coach pessoal. E repita isso comigo agora. Coach. Coach. Olha, você fala muito bem inglês. Então, é um coach pessoal. Um coach da sua própria vida. Paráclitos também, essa palavra em grego, ela tem a raiz de outras duas expressões. Preste atenção. Significa, primeiro, muito próximo. Muito próximo. Essa expressão Paulo usou lá em Timóteo, capítulo 2, quando ele falou de Timóteo, inclusive, Paulo não era casado, né? Paulo provavelmente, pela história, dizem que ele era viúvo. Então, ele dizia do seu discípulo, olha, nós somos meio que paráclitos um do outro. É o quê? Nós somos muito próximos, né? Próximos, intimidade, certo? Paulo investiu muito na vida de Timóteo, né? Porque ele foi um pastor. Então, houve muito investimento, mas o que eu posso comparar aqui, né? Muito próximo. Eu e a minha esposa, a Lari é a pessoa, né? Lari, você é a pessoa mais próxima de mim. Não tem outra pessoa mais próxima aqui na Terra, certo? É a mais próxima, mais íntima, né? É aquela que está mais perto, certo?
é a pessoa que me conhece mais aqui, é a Lari. Então, isso também quer dizer muito próximo. E outra expressão também que é chamado. Repita comigo, chamado. Então, chamado é quando os discípulos eles falavam daquilo que... Chamado é chamado, daquilo que eles tinham como propósito de vida. Por exemplo, Paulo ele falava assim, eu, apóstolo Paulo, chamado para os gentios. Ele tinha um chamado. Então, o Espírito Santo, também essa palavra de paráclitos, significa muito próximo, repita, muito próximo e chamado. E aqui eu quero que você preste atenção nessa expressão, né, tão linda. O Espírito Santo, ele é chamado para estar próximo. Ele é chamado para estar próximo, muito próximo, ao lado de cada um de nós, para ser o coach, para promover o quê? Treinamento, direção, auxílio, para aconselhar, dar instruções, dizer para você aquilo que você precisa fazer, aonde Ele quer que você chegue, qual é o caminho certo. Você crê dessa forma? Sabe, eu estou com uma... A gente está prestes a lançar o projeto nas escolas, universidades, as breaks, amém? Quem quer participar de uma break aqui? Amém? Amém. Então, muitos aqui, acho que umas 20 pessoas, né, se inscreveram. A gente está para fazer o treinamento agora. Essa semana a gente vai fechar os últimos detalhes, amém? A minha equipe das breaks aí, eles são um pouco envergonhados, mas aleluia. Então, essa semana eu estava lá na break, no meu trabalho, né? Toda semana a gente se reúne. E eu vou falar para vocês, né? Quando a gente começa a falar do Senhor e tal, das coisas de Deus, a gente tem que falar... Eu vou vir para cá, porque eu esqueço que vocês estão aí, né? A gente fala do Espírito Santo, é inevitável. E as pessoas não entendem o Espírito Santo. É muito difícil. E Jesus, ele disse, olha, o mundo não pode recebê-lo. Só aqueles que creem, não é verdade? Só aqueles que creem podem receber o Espírito. E é tão difícil convencer alguém, não é verdade? E aí você fica frustrado. Você já fez uma visita, já foi numa eclésia, já fez uma casa de paz, uma casa da bênção, uma casa, qualquer casa. Você foi e pregou, falou do amor de Deus, falou do Espírito Santo, as pessoas não entendem o Espírito, não é? Quantos já passaram por essa experiência aqui, de ter que explicar o Espírito, mas, parece que não dá para explicar muito bem. Você precisa, na verdade, experimentá-lo. Mas eu não forço a barra com ninguém, né? Diga isso para o seu irmão, não force a barra. Pregue o Evangelho apenas, diga para ele, pregue o Evangelho. E o Espírito Santo vai fazer o resto, né? Ele vai fazer tudo isso. Paulo diz, né? Paulo diz assim, eu planto, e um planta, outro rega, né? Ele estava falando dele e de Apolo. Né? Então, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento, ou seja, quem faz a coisa acontecer, é quem? É quem? Diga, o Espírito. Vamos lá. Um planta e outro rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito dá o crescimento. Ou seja, é Ele que faz toda a coisa acontecer. Né? Não depende de mim. Porque, para pensar, se dependesse do meu grau de instrução, certo? Da minha escolaridade, do quanto que eu sei, do tanto do tempo que eu tenho de igreja, você acha que ia dar para convencer alguém? Você ia se sentir acusado. Na verdade, muitos de nós nos sentimos acusados, nos sentimos desmerecidos, né? Sem merecimento, porque confiamos apenas em nós. Quando você vai lá falar do amor de Deus, você está falando, não, sou eu que vou falar, então eu preciso ser melhor. Eu não tenho moral para falar de Jesus. Eu sou um crente tão capenga. Então, na verdade, não é assim que devemos pensar. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E o próprio Jesus disse, olha, quando vocês forem falar, ele dizia, quando vocês forem às sinagogas, quando vocês forem aos lugares, quem vai falar, na verdade, não são vocês. O Espírito dará as palavras que vocês devem falar. Diga para o seu vizinho, não temas, porque o Espírito vai te dar as palavras. Sabe, então, novamente, o Espírito é chamado para estar próximo. Vamos repetir isso? O Espírito é chamado para estar próximo, para dar direção, para dar auxílio, para dar capacitação, instrução e aconselhar na nossa jornada de vida. Sabe, ele faz tudo isso sem se cansar. Ele não se cansa. Eu e você, a gente cansa, não cansa? Você fala, quero parar com tudo, quero desistir de ir para a célula, está muito difícil, a minha vida não vai dar certo, eu não estou conseguindo ser o crente que eu gostaria de ser. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda ao Espírito Santo. Eu queria falar sobre isso hoje, sabe? Porque
na verdade, né, e eu quero fechar com isso. Algumas pessoas sempre dizem, eu já pensei muito assim, poxa, se eu tivesse lá naquela época, se eu fosse um daqueles que viu Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, eu queria estar naquele dia, sabe? Eu não ia ficar no meu lugar, eu ia abandonar tudo, eu ia seguir. Quem já pensou isso aqui, né? Sabe? Vou abandonar tudo, vou seguir Jesus, né? Eu queria estar naquele tempo, eu queria perguntar coisas para Ele, mas se é outro, do mesmo tipo, que está dentro de mim, de você, por que você não pergunta para o Espírito Santo? Por que nós não perguntamos para o Espírito Santo? Porque precisamos de fé. Precisamos de fé para entender que uma pessoa habita dentro de nós. O Espírito Santo não é uma entidade. O Espírito Santo é a própria divindade morando dentro de você. Ele é uma pessoa. Repita comigo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. É o próprio Deus habitando dentro de mim. Sabe, infelizmente, o Espírito Santo é a pessoa que nós menos ouvimos. Às vezes é a pessoa que nós menos damos tempo. O pastor estava falando aqui no domingo, acho que foi esse domingo. Não, quem pregou esse último domingo foi o pastor Jonas, né? Então, é retrasado, né? Ele falou o seguinte, que o Espírito Santo, né? Ele falou disso, o Espírito Santo sendo uma pessoa. Quantos de nós, né, entramos, se você entrasse no carro e desse uma carona, né, para o Mateus, e imagine que ele entrasse e o tempo todo da viagem eu não falasse com ele, mas ligasse lá o som no último volume, ouvisse a minha música, e terminando, chegar no meu trabalho, eu simplesmente, ele sai do carro, eu também saio, nós não trocamos nenhuma palavra. E é dessa forma que o Espírito Santo é. O Espírito Santo é essa pessoa que entra no carro, entra no ônibus, entra até no metrô lotado junto com a gente. Sabe, tem lugar para ele lá. Tem lugar, né? Está apertado, mas ele está lá junto com você, porque ele está muito próximo. Ele está dentro. Não é verdade? Será que eu e você temos falado com ele como uma pessoa? É muito injusto querermos o poder dele sem sabermos o que ele é. Sem conhecermos a sua pessoa. Ele tem sentimentos, ele tem vontades, ele pode se extinguir. Ele pode ficar muito triste ao ponto de querer sair. Dá para acreditar nisso? Muitas vezes a gente fala ele fala conosco, tem falado conosco, e como a Viviane foi usada por Deus aqui para compartilhar, o Espírito Santo está falando, e nós não estamos obedecendo, sabe? Pensa no seu melhor amigo aí, no seu brother, no seu camarada, na sua parceira aí, na sua vaza que você conversa todo dia. Se você fala com ela todos os dias ou com ele, e ele não quer saber de te ouvir, na verdade, ele não aceita nenhum dos seus conselhos, não aceita nenhuma direção. Vale a pena continuar insistindo nessa amizade, sim ou não? Acho que não, né? Significa que você não é importante, é ou não é? Ou eu estou enganado, certo? Então, significa que, na verdade, eu não estou dando importância para o meu melhor amigo, aquele que vai no carro comigo, vai no ônibus, vai no metrô, aquele que está comigo nos dias mais difíceis. Esse é o Espírito Santo. Ele está tão perto de mim, ouvi essa expressão um dia, achei tão linda. Ele está tão perto, mais perto do que minha própria pele. Ele está mais perto do que essa camiseta está no meu corpo. Esse é o Espírito Santo, sabe? Eu quero encorajar você a falar com Ele. Será que o Espírito Santo já tem falado ao seu coração e você tem se recusado a ouvir? Será que Ele tem falado algumas coisas já aí no seu interior? Ou não, Ele não tem falado nada? Porque se Ele não tem falado, é muito sério. Você precisa recebê-lo, você precisa entrar em contato com Ele, você precisa dizer, eis-me aqui. A vida cristã sem o Espírito Santo não é vida cristã. A vida cristã sem o Espírito Santo é simplesmente uma religião. O barato daquilo que nós estamos vivendo aqui é o Espírito Santo. O cristianismo é a única religião, né, se podemos chamar de religião, eu não gosto, mas o cristianismo é a única religião que o Deus que nós adoramos vem morar dentro de nós. Em nenhum outro lugar isso existe, em nenhum outro lugar. Então você e eu temos o maior privilégio de termos o próprio Deus habitando em nós. Amém? Eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos agora. E nós vamos falar com Ele. Será que nós realmente o tratamos como uma pessoa? A pessoa que estava lá atrás. Lá atrás, na criação de tudo, na divindade, Ele era Deus, já estava com Deus e com o Filho de Deus, eles estavam juntos, reunidos. E ali tudo começou, e Ele soprou o sopro da vida em Adão, e aqui nós chegamos e recebemos a Ele como Salvador, Jesus Cristo,
E o Espírito Santo, o Consolador, o Advogado, o Ajudador, veio para morar em nós, mas será que nós o tratamos como uma pessoa? Ou será que temos tratado Ele apenas como um poder? Um poder, nós queremos apenas a unção, nós queremos o movimento, nós queremos apenas as línguas, queremos apenas os milagres, mas não queremos viver uma intimidade com Ele. Deus está nos chamando nesses dias para ouvirmos a voz do Espírito. Se você ouve a voz dessa pessoa tão linda que mora dentro de você, você vai viver uma vida cristã tremenda, uma vida cristã poderosa. Sabe, a verdadeira vida cristã. Deus vai te levar a fazer a vontade dEle, vai te levar às pessoas certas. Você vai ter o auxílio que você precisa, toda instrução, todo conhecimento. Na verdade, Ele vai te ajudar a ultrapassar a sua vergonha, a sua timidez. Ele vai conseguir fazer a difícil tarefa de você abrir os seus lábios, porque nenhum homem tem o poder de fazer isso. Sabe, persuasão nenhuma vai adiantar, mas o Espírito Santo, Ele sabe como conduzir na sua vida. Ele te conhece por dentro e por fora, porque Ele habita dentro de você. Está dentro de você. Está dentro de você. Está dentro de você.